A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, a total disponibilidade de Jeremias em obedecer à ordem do Senhor. Para Jeremias ouvir as palavras do Senhor, ele precisava descer à casa do oleiro. Tem momentos na minha e na sua vida que o Senhor, ele só vai se revelar quando nós descermos. Quando nós começarmos a buscar a face dele como ele quer para que ele se apresente para nós. Existem muitas pessoas que querem ter experiência com Deus. Existem muitas pessoas que querem que Deus se apresente para ele, se apresente para ela. Só que o Senhor está dizendo, sem descer não tem a possibilidade. Você precisa descer. Como está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo de oração? Há quanto tempo você não fica a sós com Deus para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Ele tem para lhe dizer, porque Ele quer te fazer ouvir as palavras dEle. Ele quer trazer revelações profundas para você. Ele quer te mostrar aquilo que humanamente falando você não consegue enxergar. Ele quer te levar a níveis espirituais que somente Ele pode te levar. Mas com Deus, meu irmão e minha irmã, nós temos que aprender que é necessário descermos. O Senhor foi bem claro com Jeremias. Dispõe-te. Esteja disponível e desça à casa do oleiro. Hoje o Senhor te convida a orar. Irmãos, a oração, ela é a chave da nossa vitória, das bênçãos. A oração, irmãos, traz livramento. A oração traz libertação. A oração traz cura, traz restauração. E o Senhor hoje te chama a descer em oração. Aqui o Senhor estava convidando a Jeremias a descer à casa do oleiro. E hoje o Senhor te convida a descer em oração. Você vai observar que grandes homens e mulheres de Deus venceram através da oração. A exemplo de Ana. Ana só recebeu o filho, só saiu da vergonha, Deus só entregou para ela o que ela estava pedindo quando ela desceu em oração. Tem momentos que queremos sair da vergonha, não é verdade? Queremos que a perseguição acabe, queremos que Deus nos dê milagre, queremos que Deus traga a resposta para a nossa vida, mas nós não temos o nosso tempo com Deus de oração, de descer à casa do oleiro. Você pode dizer, mas irmã, eu já tiro um tempo de oração no meu dia, eu já tiro 5, tiro 10 minutos, mas Deus está dizendo para você, eu quero que você desça, eu quero que você se entregue. Eu quero que você esteja desconectado de tudo aquilo que pode tirar a sua atenção. Eu quero que você se entregue somente para mim. Desça. Desça sem ter horário para terminar. Se você pode, em um momento do seu dia, tire um tempo para descer à casa do oleiro. Tire um tempo para estar a sós com Deus. No seu secreto com Deus, Deus se revelará para você de maneira íntima, profunda e sobrenatural. Deus hoje, Ele está falando com pessoas aqui que Ele quer secreto. Tem segredos que só Deus pode entregar para a gente no secreto. Você vai observar que o rei Ezequias, ele também venceu através da oração. Ele orou, virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo. E Deus livrou ele da morte. Você observa que a oração não é somente para a gente ter bênçãos e vitórias. Serve também para livramento. Serve também para a gente aprofundar o nível de intimidade com Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que só querem orar quando necessitam de alguma coisa, quando alguma coisa aperta, quando a dificuldade chega. Mas hoje, através dessa palavra, Deus, Ele nos convida, irmãos, a descermos diariamente, a estarmos a sós com Ele. Não abra mão do seu tempo com Deus. Eu sei que há muitas tarefas no dia a dia que tentam fazer a gente sair do foco. Há muitas tarefas que tentam preencher, não é verdade? Aquilo que Deus, Ele tem na nossa história, o tempo de Deus.
Mas nós temos que ter o tempo de Deus, meu irmão e minha irmã, ó, guardado, fechado, secreto, ninguém toma. Esse tempo aqui é meu com Deus, ninguém tira. Eu tenho que descer à casa do oleiro diariamente. Eu preciso estar na presença do Senhor para ouvir as palavras dele diariamente. Você lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmãos, eram 3 vezes. Daniel não orava uma vez a cada 3 semanas ou a cada 3 dias, não. Era um dia, ele orava 3 vezes. Quando nós olhamos para a história de Daniel e nós vemos muitas vezes o anjo Gabriel, né, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel dizendo para ele que ele era muito amado, irmãos. Nós observamos o nível profundo de intimidade que Daniel tinha com Deus. Aí eu te pergunto, como foi que Daniel criou esse nível de intimidade com Deus? Foi descendo, foi orando, foi se humilhando. A palavra do Senhor nos diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não fique pedindo para um e para outro orar por você. As pessoas podem lhe ajudar em oração, mas hoje você tem um acesso livre, o véu foi rasgado, rabasto, candaraia. Hoje você pode conversar com Deus, hoje você pode falar com Ele, hoje você pode, meu irmão e minha irmã, ter um nível profundo de intimidade com o Senhor. Pare para analisar o quanto nós somos agraciados e muitas vezes deixamos a oportunidade de estar na presença do Senhor passar por coisas supérfluas, passar porque às vezes estamos distraídos, passar porque às vezes nós dizemos: estou cansado, não vou orar, estou frustrada, não vou orar, não vejo nada mudar, não vou orar. E Deus está dizendo: não seja movido, meu filho, não seja movida, minha filha, pelas circunstâncias. Para Deus trazer a revelação para Jeremias, era necessário Jeremias obedecer, era necessário ele descer. Para ouvir as palavras do Senhor, meu irmão e minha irmã, não mudou, continua sendo o mesmo método. Existem muitas pessoas que pensam que elas podem preencher aquilo que Deus nos deixou como ensinamento, que é a oração, que é o jejum, que é a busca, que é a humilhação, com distrações, mas não pode. Você pode até ir para a igreja, você pode até ir para congresso, você pode até ir para festividade, mas o tempo a sós com Deus é necessário para que a sua vida espiritual se mantenha saudável. É bom, meu irmão, é bom, minha irmã, a gente está em comunhão com os irmãos, mas Deus não te chama somente a isso. Ele te chama a um particular. Nós precisamos ter um particular, irmãos. Nós não podemos ficar dependentes da igreja, dependentes do pastor, dependentes da missionária. Não, você tem que ter a sua intimidade com Deus. Mas, irmão, eu não sei orar direito, você sabe. Você sabe orar sim, abra os teus lábios e converse com teu pai. Declare comigo: eu vou descer mais em oração e Deus vai se revelar para mim. Eu vou descer mais em oração e Deus vai se revelar para mim. Pode olhar. A igreja primitiva, ela era regada de oração. E nós vemos grandes manifestações do poder de Deus na igreja primitiva. Por quê? Porque eles oravam muito, irmãos. Tem um versículo na Bíblia mesmo que diz que eles oravam incessantemente a favor de Pedro, quando Herodes o queria matar. Então a igreja, ela orava. A igreja não se reunia para bater papo. A igreja não se reunia para fazer festas, não. Tinha as festas, mas eu tô falando aqui, meu irmão e minha irmã, do tempo da oração que nada nem ninguém pode tirar. Porque às vezes estamos muito distraídos com aquilo que o inimigo tem colocado no nosso caminho como distrações. E pensamos: eu já falo com Deus de manhã, quando eu acordo já tá bom, já falei com Deus, Deus está no meu coração, Jesus está na minha vida, o Espírito Santo habita em mim. Pois é, mas você precisa, é necessário, é uma necessidade diariamente falar com Deus e ter com Deus um diálogo. Porque Deus, ele gosta de dialogar com o homem, com o ser humano desde o princípio. Você pode observar com Adão e Eva. Deus, ele gostava de dialogar com eles. E assim é conosco, meu irmão e minha irmã. A oração ficou aqui para isso. Aí você pode dizer: mas irmã, eu oro, falo e não escuto a voz de Deus, só eu que falo. Porque você ainda não parou para ouvir a voz de Deus.
Tem pessoas que não têm paciência de se ajoelhar e ficar calado, né, irmãos? Mas tem momentos que a gente tem que ajoelhar, conversar com Deus e dar a Deus a oportunidade para ouvirmos o que Ele tem para falar. Porque vai chegar o momento que Ele vai falar contigo. Vai chegar o momento que você vai ouvir a voz de Deus nitidamente. Se você estiver conversando com alguém e essa pessoa ficar o tempo todo falando, não te der oportunidade para falar, como é que você vai falar? Assim somos nós na oração. Às vezes, entramos em oração, falamos com Deus e falamos e não damos a oportunidade para Deus falar. Quando Deus ele quer falar, meu irmão e minha irmã, nós temos que deixar Ele falar. Às vezes, você tem que fazer orações que você conversa com Deus e deixa um tempo em secreto. Deixa um tempo ali em silêncio, entre você e Ele, dizendo: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Pode ser que no primeiro dia Ele não fale, no segundo, mas vai chegar um momento que você vai ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Porque é diálogo, é intimidade. Para Jeremias ouvir a voz do Senhor, ele precisou descer à casa do oleiro. O próprio Deus deixou bem claro: e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias teve prontidão em descer. E Deus está dizendo: não deixe para amanhã o que é para fazer agora. Muitas vezes ficamos protelando, né, irmãos? Às vezes o Espírito Santo nos incomoda. E nós ficamos: não, daqui a pouco eu oro, eu tô lavando os pratos, eu tô varrendo a casa, eu tô dirigindo, eu tô fazendo isso. E aí colocamos tantas coisas na frente e acabamos não orando. Mas Deus está dizendo: quando eu te mandar orar, vai orar. E quando eu também não te mandar, vai também. Porque eu sei os livramentos que eu te entrego. Eu sei o que eu quero fazer na sua história. Declare comigo: eu vou orar sempre. E vou conhecer a voz do meu Deus nitidamente. Eu vou orar sempre, vou conhecer a voz do meu Deus nitidamente. Você observa que Jeremias conhecia a voz de Deus, né? Deus mandou ele descer e prontamente, irmãos, ele desceu. Por que que Jeremias tinha esse nível de intimidade? Porque era alguém que buscava. Por que que Daniel tinha uma grande intimidade? Eu acho lindo, irmãos. Quando o anjo, ele visita Daniel e diz que ele era homem muito amado. Mas nós observamos o porquê. Porque Daniel era um homem de busca. Não tem a possibilidade de ter intimidade com alguém que você não converse. Que você não tenha diálogo, que você não tenha convivência com essa pessoa, não é assim? Assim é com o Espírito Santo, assim é com Deus, assim é com Jesus. Nós precisamos aprofundar o nosso nível de intimidade. E hoje Deus, ele te entrega um presente, uma pérola. Você vai aprofundar o seu nível de intimidade com Deus através da oração. Através da oração, o Espírito Santo vai se revelar. Através da oração, o livramento vai chegar. Através da oração, a porta vai abrir. Através da oração, ninguém mais te engana. É porque quem ora, meu irmão e minha irmã, Deus, ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Através da oração, o impossível acontece. A oração muda tudo. Desça em oração. Jeremias desceu à casa do oleiro e hoje o Senhor te convida a descer em oração. Versículo de número 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Jeremias prontamente obedeceu. Não seja somente alguém que ouve a palavra de Deus, mas seja praticante. Comece com 5 minutos de oração. Você vai ver que vai aumentar para 10, daqui a pouco para 15, para 20. Tem pessoas que não têm, irmãos, como tirar 1, 2 horas, porque às vezes tem muitas coisas para fazer, tem criança, tem trabalho, mas tire um tempo a sós com Deus. É necessário, irmão, mas eu não tô com vontade. Mas, irmãos, a gente orar, buscar ao Senhor, não é somente quando a gente tem vontade. Porque a nossa carne não vai pedir pra gente fazer isso. Às vezes, o Espírito Santo vai nos incomodar. Mas a nossa carne mesmo, ela não vai pedir para orar. A nossa carne vai pedir para você deitar, para você dormir, para você comer, para você descansar, para você assistir. Mas para orar, não. Mas nós não fazemos a vontade da carne. Nós vivemos segundo o que o Espírito Santo nos direciona. E a direção do Espírito Santo hoje é desça. Declare comigo: eu estou pronta para ouvir a voz do meu Deus. Eu vou descer e Ele vai se revelar para mim. Eu estou pronto para ouvir a voz do meu Deus. Eu vou descer e Ele vai se revelar para mim. Prontidão, Jeremias tinha, obediência. Ouviu? Deus mandou, né? Ele colocou em prática. Ouça essa palavra e coloque em prática, que você vai ver sua vida mudando.
Ouça essa palavra e coloque em prática, que você vai ver o seu nível de profundidade com Deus se aprofundando. Você vai dizer assim: meu Deus, eu nunca imaginei ser tão íntima de Deus. Eu achava tão bonito quando eu ouvia as pessoas dizerem que Deus falou com ela, mas eu nunca tinha tido essa experiência. Por quê? Porque eu me ajoelhava para falar com Deus e tagarelava mais do que tudo. Eu falava e não dava a oportunidade do meu Senhor falar. Mas aí o Senhor me ensinou, eu aprendi a falar e deixar Ele falar. Parar para ouvir, porque o silêncio de Deus também é a resposta, sabia, irmãos? O silêncio de Deus acalma a nossa alma também. Deus, Ele fala até no silêncio. Então nós precisamos parar para escutar o que Deus tem para nós. Porque com certeza Deus, Ele quer mudar a sua vida e se revelar para você de maneira profunda. Desça em oração. Desça na busca, que você vai ouvir as palavras do Senhor e vai reconhecer que o nosso Deus te levou a um nível mais profundo de intimidade através da oração. Irmãos, o método não mudou, continua sendo o mesmo, a oração. Parece ser algo simples, né? Pois é. Mas é o que muda a história do cristão, a oração. Amém? Declare comigo: eu vou orar e a minha história vai mudar. Eu vou orar e a minha história vai mudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, por esse convite. Obrigada, Senhor, por nos instruir dentro da tua palavra, mostrando que nós devemos descer. Nos ajude, Senhor, a não sermos movidos pela carne, pelas vontades, meu Pai amado, carnais, porque a nossa carne não vai pedir pra gente orar. A nossa carne não vai pedir, meu Deus amado, pra gente te buscar, não. Que a gente não venha ser movido, meu Deus amado, por aquilo que é carne, mas que a gente possa entender que quem nos move é o teu Espírito Santo. Vai trabalhando, Senhor, de maneira especial. Ô, Senhor, vai revelando as tuas palavras, vai nos fazendo ouvir a tua voz, vai nos dando níveis de intimidade profundo contigo, meu Senhor. Que possamos ouvir e obedecer e colocar em prática como Jeremias colocou. Quando o Senhor mandou ele descer, ele não questionou, mas ele desceu à casa do oleiro. Que possamos descer em oração, ouvindo, meu Pai amado, o teu direcionamento e obedecendo, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para nossa história e que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, meu Pai, e que o Senhor quer se manifestar para nós de maneira especial, Senhor. Nós somos agraciados e abençoados, porque temos um Deus que é tão grande, mas se importa conosco, Pai. Somos tão pequenos, tão falhos, imperfeitos. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e quer se revelar e se manifestar mais e mais no nosso meio. Gratidão, Senhor, pela tua presença. Gratidão por esta pérola, Senhor, que o Senhor nos entregou, que é a oração. Obrigada, meu Pai. Ô, Senhor, que possamos priorizar o nosso tempo contigo, que possamos fazer como Daniel te buscar, fazer como Jeremias te buscar, fazer como Ana descer em oração, fazer como o rei Ezequias descer em oração, porque o Senhor tem resposta, Pai, através da oração. Obrigada, Senhor, por nos despertar, descermos, meu Pai, em oração na tua presença. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar
curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Aqui nós observamos de maneira clara que Jeremias estava pronto para obedecer. Por isso, ele ouviu as palavras do Senhor. Para ouvir as palavras do Senhor, para termos um nível mais aprofundado com Deus, é necessário descermos à casa do oleiro. É necessário estarmos em constante oração. Desça em oração, porque Deus tem resposta para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Chegou o tempo de ter mais intimidade com Deus. Que Deus te abençoe.